A Portugal Ventures foi criada em junho de 2012 pela fusão de 3 empresas públicas ou quase públicas, que operavam na área de capital de risco e que tinham sido criadas há 25 anos atrás. Foi a SEB Capital Global, a Inove Capital e a Turismo Capital. Esta fusão foi feita, portanto, é um objetivo de política governamental, foi feita para reformar a atividade pública de capital de risco. Reformar tentando racionalizar meios, tentando reenfocar atividades, tentando identificar e tentar suprir falhas e debilidades no mercado em geral. Bom, portanto, a fusão foi feita e eu posso, assim, de memória, dar, enfim, alguns indicadores de coisas que foram feitas com o objetivo de racionalizar. Desde logo, em termos de consolidação dos conselhos de administração, deixou de haver 3 conselhos de administração que tinha 15 pessoas, e hoje é um conselho de administração diminuto com 3 pessoas. A nível interno foram feitas coisas que, enfim, não são conhecidas, mas que levaram a que as pessoas se refocasse a atividade das pessoas naquilo que era mais relevante para a empresa, para a missão da empresa. Por exemplo, a nível da carteira de fundos, em 2012, Portugal Ventures tinha 25 fundos sob gestão, atualmente temos 16 fundos sob gestão, ou seja, ao longo destes anos nós promovemos um conjunto de projetos de fusão de fundos que nos permitiu criar massa crítica, agregar. Naturalmente isso tem um impacto significativo em termos da redução dos custos, de gestão da carteira, do enfoque das pessoas. E, portanto, há muitas coisas que foram sendo feitas a nível interno e que, na minha opinião, mas não sou eu que obviamente tenho que julgar, mas que, na minha opinião, fomos capazes de ir cumprindo os objetivos que estavam definidos. Mas não é isso que para mim é o mais importante. O mais importante é o reposicionamento da Portugal Ventures naquilo que é hoje claramente a sua única missão. E qual é esse reposicionamento? Por força daquilo que nós herdamos do passado e pelo legado histórico da intervenção pública de capital de risco, nós tínhamos uma carteira de ativos, chamado portfólio de empresas, vastíssimo e muito diversificado. Desde investimentos que eram feitos, tipicamente investimentos que poderíamos chamar de private equity, enfim, depois se houver a oportunidade posso explicar isso, até investimentos mais de acordo com aquilo que deve ser um investimento de venture capital. A atividade de private equity em Portugal, a intervenção pública é marginal. É marginal. Porque ao longo destes anos, naturalmente se foi desenvolvendo atividade privada e hoje existem operadores privados com recursos incomensuravelmente superiores e com capacidades melhores do que aquelas que a Portugal Ventures tem. Portanto, feito este diagnóstico, obviamente que a conclusão é simples, não faz sentido a entidade pública de capital de risco continuar a fazer investimentos do tipo de private equity. E deixámos de os fazer e com alguma celeridade temos vindo a desinvestir da carteira de ativos que temos. E temos reposicionado a empresa naquilo que é venture capital, tal como ela é entendida e é praticado pelo mundo fora e em particular nos Estados Unidos. Qual é essa atividade? É o apoio às tais empresas de base tecnológica para mercados globais desde o primeiro dia. É isso que temos estado a fazer, com a consciência de que era preciso começar praticamente tudo novo, porque o legado
que nos ficou era de facto muito reduzido. Para o fazer, idealizámos um programa, o programa de ignição, enfim, que é razoavelmente conhecido, não vou estar aqui a repetir, mas no fundo o que se começou a fazer de uma maneira estruturada, de uma maneira muito determinada, de uma maneira muito sistemática, já lá vão 3 anos, é todo o processo da construção daquilo que eu chamo de pirâmide de investimento e tem a ver com tudo aquilo que já aqui falámos. No fundo, é criar as condições para que as empresas em que nós investimos, algumas delas, porque obviamente nunca serão todas, tenham as condições para fazer o percurso e chegar ao fim da montanha. É única e exclusivamente para isso que nós fazemos tudo aquilo que estamos a fazer. E fazemos-lo por sermos uma entidade pública, um operador público de capital de risco, fazemos coisas que normalmente não vemos os operadores privados fazerem. Porque o operador privado de capital de risco tem apenas uma preocupação, um objetivo, que é maximizar o investimento realizado. Obviamente, garantir a sustentabilidade financeira da atividade é importante, e é um objetivo importantíssimo para a Portugal Ventures, mas a natureza pública daquilo que fazemos leva-nos a não ter a preocupação de maximizar esse retorno de investimento. Maximizar não é a mesma coisa que garantir sustentabilidade financeira, desde que consigamos identificar e prosseguir outros objetivos de intervenção pública. Como a Fátima sabe, nós temos um centro na Bay Area, aliás, uma parceria que desenvolvemos com a Leadership. Um operador de venture capital privado não faz isso. Temos outro em Boston, vamos agora abrir um em Berlim. Um operador privado não faz isso. E a pergunta que se faz é: porquê é que nós fazemos? Por uma razão simples. Porque nós reconhecemos que não temos hoje ainda em Portugal, um dia haveremos ter, certamente, mas não temos hoje ainda em Portugal as condições necessárias e a maturidade do ecossistema necessário para dar as melhores condições possíveis às nossas startups. É simples, nós não temos, sabemos que existe no mundo e, portanto, levamos as nossas startups ao mundo. Na área da formação e de capacitação, lançámos este ano um programa Academia Portugal Ventures Academy. O objetivo, o programa está desenhado, são 8 sessões ao longo do ano, com uma forte participação internacional. O objetivo é identificar um conjunto de tópicos que são transversais a todas as startups e trazendo pessoas de fora, algumas também portuguesas, obviamente, sermos capazes de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, a capacitação das nossas empresas. Nenhum operador privado faz isso. Outra coisa que um operador privado normalmente faz é o recurso sistemático a peritos internacionais, executivos internacionais, para nos ajudar a avaliar projetos de investimento, por forma a sermos capazes de fundamentar o melhor possível as nossas decisões de investimento. Isso também não era feito no passado. Isto é feito por uma razão muito simples, é o reconhecimento e a humildade de reconhecer que há coisas que nós não sabemos e há coisas que há ainda muito pouca experiência em Portugal. E não há mal nenhum nisso, não nos temos que envergonhar com isso. Se nós acreditarmos, como nós acreditamos na Portugal Ventures, que é importante fazer acontecer essas coisas, e se reconhecemos que não temos o conhecimento hoje necessário para o fazer bem feito, sabemos que existe no mundo e trazemos o mundo a ajudá-lo. Portanto, há um conjunto de coisas que temos vindo a fazer. Isto, obviamente, não é fator de sucesso de nada. Tudo isto, na nossa opinião, são um conjunto de características fundamentais e condições necessárias que se tem que desenvolver para que amanhã o sucesso possa aparecer. E o sucesso só pode ser, não há outra definição dele, é as tais empresas que chegam ao topo do mundo. Mas isso é preciso tempo. Há duas coisas em tudo isto, há duas coisas que são importantes. Uma já foi realizada em 2014, outra ainda não foi, mas eu tenho uma forte esperança que já em 2015 possa ser.
O que é que já foi realizado em 2014? Nós conseguimos, pela primeira vez, ter 2 empresas do nosso portfólio que foram objeto de operações de M&A, de Merger and Acquisition. De uma maneira simplificada, foram adquiridas. Mas foram adquiridas como devem ser adquiridas. Foram adquiridas por empresas internacionais, num dos casos por uma empresa alemã, no outro caso uma empresa norte-americana, em resultado de processos de desenvolvimento de operações de M&A como devem ser feitas a nível internacional, tentando identificar no mundo quem está disponível e interessado em investir na aquisição de ativos em Portugal. Isto nunca tinha sido feito. E isto é decisivo. É decisivo por várias razões. Em primeiro lugar, porque para a própria atividade de capital de risco, ter os mecanismos de exit, de desinvestimento, é essencial. Mais uma vez, é preciso não esquecer que capital de risco não é capital para o lixo. É capital que é investido com o único propósito de criar valor, gerar mais-valias que devem ser retornadas aos investidores. Independentemente desses investidores serem públicos. Será uma razão ainda mais acrescida para que este processo seja bem feito. E, obviamente, isso nunca será feito se eu não estabelecer mecanismos competitivos para a valorização daquilo que tenho. E a única forma de estabelecer mecanismos competitivos para valorizar aquilo que tenho é fazer no mundo. E é preciso perceber que, no mundo, uma empresa média ou grande que olha para estas oportunidades, ela normalmente tenta olhar para uma de 3 ou combinações de 3 coisas fundamentais numa empresa. Uma é, naturalmente, o negócio. O negócio no sentido de carteira de clientes, faturação, resultados, etc. Mas há 2 coisas particularmente importantes, sobretudo fora do nosso país, que é pessoal, capital humano e tecnologia. E há empresas no mundo que valorizam o capital humano, valorizam a tecnologia e até podem não ter interesse absolutamente nenhum no negócio. E isso tem valor. E foi exatamente isso que aconteceu nas 2 empresas de que nós desinvestimos em 2014. Eram empresas que, do ponto de vista do negócio, não era nada. Aliás, a própria Portugal Ventures teve que as apoiar para elas conseguirem passar esse processo, e os valores que acabaram por resultar da conclusão dessas operações são números que não são disclosure, portanto eu não os direi aqui, mas são valores que, sobretudo, refletem o valor do capital humano e da tecnologia que essas empresas tinham. E, obviamente, não refletem rigorosamente nada o valor do negócio que essas empresas tinham. Isto é muito importante. Porquê? Porque, para além da criação do tal mercado de desinvestimentos que é decisivo para haver uma indústria de capital de risco, isso representará no futuro a oportunidade de captar investimento internacional significativo, que todos nós ouvimos dizer todos os dias que é uma das coisas que faz falta. E se o conseguimos fazer, nós conseguiremos alterar de uma maneira razoavelmente significativa também o perfil desse investimento estrangeiro. Deixar de ser investimento direcionado para unidades de manufacturing de relativo baixo custo com um valor acrescentado muito modesto, que é aquilo que tem sido tradicionalmente feito no nosso país, para o investimento que é decisivamente polarizado para aquilo que de melhor o país tem, que é capital humano altamente qualificado, resultado das políticas de investimento e desenvolvimento na nossa capacidade científica e tecnológica. E se olharmos mais uma vez para trás, isto não é feito. E Portugal não tem tido, ao contrário de outros países de dimensão igual ou até menor do que a nossa, nós não temos tido sucesso na captação de investimento estrangeiro direcionado para capital humano altamente qualificado. Não temos centros de engenharia, não temos centros de investigação e desenvolvimento de multinacionais a operarem no nosso país, ao contrário do que acontece noutros países de dimensões mais pequenas e até com características intrínsecas, na minha opinião, mas obviamente sou suspeito,
muito menos interessantes e entusiasmantes do que aquelas que nós temos no nosso país. Por tudo isto, o desenvolvimento destas operações de M&A é absolutamente decisivo. Já conseguimos fazer 2 em 2014 e ao fazê-lo mostramos que é possível fazê-lo. Agora, o que é importante é que este exemplo perdure na memória e se continue a fazer. Há uma outra coisa que é particularmente importante, que ainda não foi concretizada, mas eu, enfim, tenho forte esperança que este ano seja, que é atrairmos capital internacional para suprir as tais necessidades de capital de que falávamos há pouco. Não há em Portugal o capital necessário para suprir essas necessidades de capital da maneira mais alargada possível. Não há problema, sabemos que ele existe no mundo, o que temos é criar as condições para que esse capital que existe no mundo se interesse, se disponibilize e venha investir no nosso país. Nós temos atualmente algumas empresas no nosso portfólio em processos de levantamento de capital, obviamente internacional, porque estamos a falar de montantes que não são compatíveis com aquilo que é a disponibilidade de capital e, sobretudo, do conhecimento tecnológico e de mercados associados ao capital no nosso país e, portanto, tem que se ir para o mundo. Não está ainda feito, mas eu tenho esperança que esteja feito. Quando isto tudo estiver feito, eu penso que a Portugal Ventures mostrou ser capaz de fazer aquilo que qualquer operador privado de capital de risco faz do mundo e fazê-lo bem. E o que é que são essas coisas? A capacidade de identificar projetos com valor, de investir nesses projetos, de os acompanhar e os apoiar da melhor maneira possível para os ajudar a criar valor e depois, naturalmente, materializar a captura desse valor e retornar capital aos investidores. Ao fazê-lo, Portugal será certamente mais conhecido no mundo do que é hoje. Ao fazê-lo, Portugal será certamente um centro de atração de capital internacional muito mais interessante do que é hoje, porque praticamente não existe. Ao fazê-lo, Portugal será certamente um destino de capital de investimento direto estrangeiro muito mais qualificado em termos dos seus alvos de investimento daquilo que é hoje. Mas tudo isto, como costuma dizer, let time be the judge. É preciso tempo, é preciso ter paciência, é preciso coragem para continuar a fazer coisas que sabemos que não é amanhã que têm resultados. Se isso não for feito, então vamos fazer exatamente a mesma coisa que foi feita nos últimos 15 ou 20 anos, em que se fazem coisas, mas não fica cá nada. Na minha opinião, a opção é simples, é preciso ter coragem de a prosseguir.